Bom, o nosso último exemplo aqui é o algoritmo que faz a multiplicação de dois números, tá? Como assim fazer um algoritmo que multiplica dois números? Eu preciso de um algoritmo que multiplica dois números? O computador já não faz isso para mim lá internamente? Faz se você estiver trabalhando com números pequenos, né? Números que cabem dentro do registrador do computador. Né? Agora que você está trabalhando com coisas extremamente grandes, aí, por exemplo, aplicações criptográficas, você tipicamente trabalha com números de muitos bits, assim, né? 512, 1024 bits. Então você precisa de um algoritmo que faz multiplicação aí, né? Por exemplo, aquelas bibliotecas lá de C, né? Que chama de biblioteca Big Numbers, né? Você tem funções, né, para trabalhar justamente com números que são muito grandes, tá? Que só a própria CPU ele não faz, né, as contas, tá? Então, não tem problema nenhum a gente ter um algoritmo que multiplica dois números, tá? No meu caso aqui, eu multiplico o número y pelo número z, tá? E eu vou multiplicar, né? A gente está trabalhando com algoritmos recursivos aqui nessa aula, tá? Então eu gostaria de mostrar que esse algoritmo vai me devolver y vezes z, tá? Ele é um algoritmo um pouquinho, assim, um pouquinho, não é direto a gente entender que ele funciona, tá? Então vamos ler o algoritmo aqui. Aí depois eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Então assim, ó, se o z é igual a zero, né? Se o z é igual a zero, eu vou retornar zero. Será que tá ok isso? Tá ok, porque se você pega, né? Na verdade aqui, né? Se você pega y vezes z e você está multiplicando y vezes zero, isso daqui dá zero, tá? Então tá ok, né? Aqui que fica um pouquinho mais complicado, né? Que eu tenho uma divisão aqui entre dois casos, tá? No caso do z ser um número ímpar ou no caso do z ser número par, tá? Aqui é z é par, tá? E aí, para cada um dos casos, você faz aqui ó, uma chamada recursiva. Então, se o caso do z é ímpar, você chama novamente o algoritmo de multiplicação, só que o primeiro valor de entrada você multiplica por 2, o segundo valor de entrada você divide por 2 e pega o piso, tá? O piso para quem não lembra, aí é o arredondar para baixo, né? Você divide por 2, se na divisão não for inteira, você arredonda para baixo, tá? E aí, né, você soma, isso daqui você chamou algoritmo. Supõe que o algoritmo retornou alguma coisa para você, essa alguma coisa que ele retornou, depois você soma com esse y aqui que veio daqui, tá? Isso é no caso dele ser ímpar. Se o z é par, ele vai cair nesse senão aqui, aí você retorna o resultado do multiplica aqui, 2 vezes y e z sobre 2. A única diferença, então, de um caso para o outro é que no caso de cima aqui você soma y e aqui você só chama o algoritmo e não soma mais nada, tá? Então, assim, estou falando para vocês, esse algoritmo funciona, tá? Esse algoritmo funciona e faz a multiplicação dos dois números, talvez não seja evidente logo de cara, né? E eu poderia partir direto, talvez fosse até legal fazer isso, partir direto para demonstrar a corretude, né? Porque eu poderia, vamos mostrar a corretude dele direto. Só que eu vou usar um pouco lá da persuasão, retórica, testes empíricos, para pelo menos assim vocês entenderem que tá ok esse algoritmo aí, né? E eu acho que é natural, assim, a gente sempre fazer alguns testes antes de partir para uma demonstração formal, tá? Então vamos testar alguns exemplos aqui, né? Nós vamos testar um exemplo aqui de execução para ver que o algoritmo funciona. Então a gente vai testar aqui o exemplo em que o y é igual a 3 e o z é igual a 9. Então a gente gostaria que ele retornasse a multiplicação dos dois, que é 27, tá? Será que funciona? Então eu vou abreviar um pouquinho, vou chamar de multi, tá? Multi 3 e 9, tá? Começou aqui. Aí ele testa, o z é igual a 0? Não, o z é igual a 9, tá? Então ele vem para cá.
O Z é ímpar? Sim, o Z é ímpar. Então, o que ele vai fazer? Ele vem retornar aqui a multiplicação. Qual que é a multiplicação? Aqui, multi. Ele vai retornar multi. 2 vezes y, então é 2 vezes 3 que vai dar 6. E aqui é o Z dividido por 2 no piso. Então, você vai pegar o 9 e dividir por 2, dá 4,5. Qual que é o piso? É 4, tá? E aí aqui ele vai somar y, né? Que é 3, tá? Bom, aqui ele fez uma chamada recursiva, né? Então tá, o que ele vai... Quando ele chamar aqui, ele vai iniciar novamente aqui a chamada do algoritmo. Ele vai perguntar, o Z é 0? Não, o Z é 4. O Z é ímpar? Não, o Z não é ímpar. Então ele vai vir para cá, né? O que ele vai me devolver? Ele vai me devolver multiplica 2 vezes o y, então vai ser 12, e o z dividido por 2. Então é 4 dividido por 2 dá 2. Pega o piso, é o próprio 2, né? Você não tem por que arredondar mais para baixo. Então vai ser 12 e 2. Inicia novamente aqui o algoritmo. Tá? Z é igual a 0? Não, Z é igual a 2. Z é ímpar? Não, Z não é ímpar. Então o que ele vai retornar? A última linha ali. Multiplica. Agora vai ser 2 vezes o 12, que é 24, e vai ser o Z dividido por 2 no piso. Então, você vai dividir por 2, dá 1. Né? Então, dá 1 aqui, tá? E, novamente, faz a chamada aqui recursiva. O Z é igual a 0? Não, o Z é igual a 1. O Z é ímpar? Sim, o Z é ímpar. Então, o que você faz? Retorna o multiplica. Vamos lá, aqui é 2 vezes y, que é 48, e z dividido por 2 no piso. Então, você vai pegar o 1, divide por 2, dá 0,5. Pega o piso, então é 0, tá? E aí, mais y aqui. Quem que é o y da vez? Aqui é o 24. 24, tá? Ok, falta a gente avaliar essa última chamada recursiva aqui. Então, multi 48 e 0. Z igual a 0? Sim, Z igual a 0. Então, o que ele faz? Retorna 0. Opa, então aqui agora, isso daqui virou 0, tá? E ele vai chamar, daí ele vai fazer 0 mais 24, que é 24. Tá? 24. E aí ele devolve 24 para cá, né? Então, isso daqui, na verdade, avaliou em 24. E aí ele vai devolver isso 24 para cá, tá? 24 para cá. E aí, ele devolvendo 24 para cá, ele vai também, esse cara também devolve 24 para cá, tá? Só que aqui eu tenho um mais 3, tá? Mais 3. Então, isso daqui vai dar 27. E aí, esse 27 você devolve agora para cá, tá? Então, no final, né, depois que você chamou multi 3 e 9, o resultado final é 27, assim como a gente gostaria, tá? Então, legal, né? O algoritmo é diferente. Aí ele faz a multiplicação e faz a multiplicação de jeito recursivo. Funciona? Bom, a gente viu para um único exemplo que funciona, né? A gente usou aquela abordagem mais experimental, aí, mais de testes, tá? Agora a gente vai fazer uma demonstração formal do porquê que esse algoritmo funciona. Então, o que a gente quer demonstrar? A gente quer demonstrar que o multiplica YZ devolve Y vezes Z. Tá? Às vezes, quando a gente tem duas variáveis aqui na chamada da função, o ideal é você dizer em qual das duas que você está fazendo a indução. No caso, a gente vai fazer em Z. Por que a gente vai fazer em Z a indução, né? E não no Y? Tá? Vamos voltar no algoritmo para vocês entenderem isso daí, tá? Tá aqui o algoritmo, né? Deixa eu dar uma apagada aqui só para não ficar muita coisa. Por que será que a gente faz a indução no Z e não no Y? Porque
o Z, né, é o cara que a gente testa aqui a base. E, no fundo, é o Z que faz o algoritmo parar, né? Porque você sempre está diminuindo o valor de Z, tá? Então, é esse cara que a gente tem que ir diminuindo até chegar na base, tá? Se a gente fosse fazer a indução no Y, né, não tem como, porque você sempre está aumentando o valor do Y, tá? Você está aumentando. E se fosse só no Y, você nunca chega em nenhuma base, tá? Então, quando você tem duas ou mais variáveis, você tem que identificar qual que é a variável que você está fazendo a indução, tá? E aí é bem comum as pessoas colocarem, a indução vai ser em tal variável, né? Então, vou voltar lá, por isso que eu falei que indução é em Z, tá? Qual que é a base da indução? Bom, a base da indução, né, é quando Z é igual a zero, que é a base do nosso algoritmo. A base da indução é a base do algoritmo. E aí o que acontece? O multiplica, que é o algoritmo, devolve zero. Mais y vezes zero é igual a zero. Então tá ok, a base está funcionando. Tá? Isso foi tranquilo. Nossa hipótese é que para valores entre 0 e z, tá? Para valores Q entre 0 e z, o algoritmo funciona. O multiplica y com o Q, devolve y vezes Q. Tá? Então, essa, de novo, é aquela forma compacta, né, de escrever que funciona para todos os anteriores. Né? Se a gente assumiu que a hipótese vai até o z, o nosso passo vai ter que ser para o z mais 1. Né? Então, olha só. O que a gente quer provar aqui no passo? A gente quer provar que o multiplica yz mais 1 devolve y vezes z mais 1. Tá? É isso que a gente quer provar. Mas o que o algoritmo y vezes z mais 1 devolve? Tá? Então, ó, o que o multiplica yz mais 1 devolve? E aqui que vai ser assim, interessante, porque vamos olhar o algoritmo, né? Vamos olhar o algoritmo. O que ele devolve aqui? Ó? Multiplica yz mais 1. Né? Ele vai devolver... Na verdade, você não tem uma única resposta possível. Né? Porque se o z mais 1... Aqui é z mais 1, né? Porque a gente está falando do passo. Se o z mais 1 for ímpar, ele vai devolver isso daqui. Vai devolver esse negócio aqui, é tudo. Tá? Sempre substituindo aqui por z mais 1, né? Mas se o z mais 1 for par, então ele vai devolver isso daqui, tá? Que é o z mais 1, né? Então, a gente vai ter que avaliar os dois casos, né? Se ele for ímpar e se ele for par. Se ele for ímpar, o que acontece? E se ele for par, o que acontece? Tá? Então, vamos voltar na demonstração, né? Perguntei o que multiplica y, z mais 1 devolve. Então, como eu falei, existem dois casos, né? Dependendo se o z mais 1 é par ou ímpar. Vamos primeiro trabalhar com o caso do z mais 1 ser ímpar, tá? Então, o que o multiplica, o que o nosso algoritmo vai devolver? Ele vai devolver isso daqui, ó, né? Isso daqui, tá? Então, no caso dele ser ímpar, o algoritmo ele faz a chamada recursiva aqui, tá? E no final ele soma y, né? E agora? Agora, o que acontece aqui? Bom, o que acontece é que no momento em que eu peguei o z mais 1, dividi por 2, peguei o piso, tá? Eu já... Esse novo valor aqui do z, tá? Já fez com que ele caísse dentro da hipótese, tá? Porque a hipótese ela valia do 0 até o z, tá? Quando você pegou z mais 1, divide por 2, ele cai nesse intervalo aqui, né? nesse range, tá? Então você pode usar a hipótese. O que significa que você pode usar a hipótese? Você pode falar que todo esse algoritmo aqui devolve o valor correto, tá? Se ele devolve o valor correto, significa que ele devolve corretamente a multiplicação de 2y com z mais 1 sobre 2 piso, tá? Então, por isso que eu falei aqui, ó, agora a gente pode usar a hipótese de indução, e pela hipótese de indução, ó, o que ele me devolve? A multiplicação correta, tá?
Não podemos esquecer do mais y aqui, né? Que tá por fora ali, né? Ele tá fora da... E aí... Só que, agora, a gente sabe que z mais 1, a gente assumiu que ele é ímpar, né? Tá? O que significa que z é par, tá? Então, bom, como é que a gente usa isso? Então, assim, o que é z mais 1 sobre 2 piso? O que é z mais 1 sobre 2 piso? Z mais 1 sobre 2 piso é a mesma coisa que você pegar o z sobre 2. Nem importa o piso aqui, porque na hora que você pega, por exemplo, né? Se o z é o número 9. Desculpa. Se o z mais 1, né? Se o z mais 1, que é ímpar, é o número 9, tá? Quando você divide por 2 e pega o piso, isso daqui vai dar 4, tá? Mas isso seria a mesma coisa que eu pegar z, que é igual a 8, e dividir por 2, tá? Então, nesse caso, eu consigo remover o piso aqui, ó. Porque trabalhar com piso e teto é um negócio bem chato. A gente vai falar mais disso aqui na disciplina, tá? Então, o piso de z mais 1 dividido por 2 vai virar simplesmente z dividido por 2, né? O z, como ele é par, você pode... Tanto faz, né? Se ter ou não ter o piso aqui. Então, você remove o piso aqui, tá? Então, você tem isso daqui. E agora... Você tendo isso daqui, você vai cortar esse 2 com esse 2. O que vai sobrar? Vai sobrar y vezes z mais y, né? Y vezes z mais y. Se você tira o y em evidência, vai ficar y vezes z mais 1, assim como a gente gostaria de provar, né? Então tá ok. No caso do z mais 1 ser ímpar, o multiplica devolve y vezes z mais 1, certo? Então, assim, esse daqui é um pouquinho mais rebuscado aqui, esse argumento, né? Se vocês não pegaram tudo, vão voltando o vídeo aí, revendo o que eu fiz aqui, tá? Falta a gente avaliar o segundo caso, o caso do z mais 1 ser par, tá? Então, se o z mais 1 é par, o que o multiplica z mais 1 devolve? Então ele faz, a gente viu isso, né? O algoritmo ele vai fazer a chamada recursiva aqui, mas a diferença é que ele não soma o y, tá? E aí, novamente, tá? Esse trecho aqui, no momento em que você divide 2 e pega o piso, você já vai cair dentro do intervalo aqui, que a hipótese vale, que é do 0 até o z, né? Ele vai ganhar em algum lugar aqui no meio. Então eu posso aplicar a hipótese de indução. Se eu posso aplicar a hipótese de indução, significa que essa chamada recursiva funciona. Se essa chamada recursiva funciona, ela faz a multiplicação corretamente. Ela faz a multiplicação de 2 vezes y vezes z mais 1 sobre 2 piso, tá? Então tá aqui, ó, 2y multiplicado por z mais 1 sobre 2 piso, né? E agora, daqui para cá? Bom, daqui para cá é muito tranquilo, porque se o z mais 1 é par, que a gente assumiu aqui, né? Quando você pega um número par e divide por 2, ele vai dar uma divisão inteira, né? Então, o piso não faz diferença, tá? A gente sabe, se o z mais 1 é par, o z é ímpar, né? Mas o z mais 1 ele é par, então você pode dividir por 2 e tirar o piso, não tem problema. Então, foi isso que a gente fez aqui, ó. Aqui, da diferença daqui para cá, é só o piso que não tem. E aqui agora é muito tranquilo, porque é só você cortar esse 2 com esse 2 aqui, né? E você tem o resultado que você queria aqui. Y vezes z mais 1. Então, independente de você estar trabalhando com um número que é o z, que é ímpar, ou o número z mais 1, né? Que é ímpar, ou z mais 1, que é par, você tem o resultado que você gostaria que o algoritmo devolvesse, tá? E isso termina aí a nossa demonstração de corretude, tá? Então, foram 3 exemplos vistos nessa aula, né? Eu acho que a parte tem alguns detalhezinhos, obviamente, que vocês têm que prestar atenção aí, né? Mas o que pega mesmo é assim, se você entende a parte de indução,
que eu já falei para vocês, vocês têm que entender, porque é essencial nesse curso, não vai ser só essencial nessa aula, nem só na aula que vem, vai ser essencial para um monte de coisa, tá? Então, supondo que vocês entendem bem a indução, a dificuldade dessa aula aqui é fazer essa tradução de algoritmo para demonstração por indução, né? Você entender como é que as coisas se conectam, mas no momento em que você entende essa conexão, as coisas fluem exatamente como uma demonstração por indução, tá?